Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, presidente deste egrégio tribunal do júri, doutor João Paulo Júnior, recebo os sinceros cumprimentos da defesa. Excelência, saiba que para este advogado, hoje, em que pesa os tristes passos que nos trazem até aqui, é um momento de muita felicidade, muita satisfação profissional. Por quê? Porque esse advogado, antes de iniciar a carreira, laborou aqui neste próprio tribunal, neste próprio fórum, como estagiário, colaborando aqui com o que eu podia na época com a Justiça Pública dessa comarca, e hoje, devido aqui à impossibilidade da Defensoria Pública prestar aqui os serviços a esta Secretaria Criminal, eu tive a oportunidade de ser nomeado pelo magistrado para aqui sustentar a defesa do réu Rodrigo, aqui numa espécie de defensor público, como se fosse chamado aqui de defensor dativo. Então, Excelência, coloco-me à disposição, saiba que é um grande privilégio estar aqui neste tribunal. Estou à disposição para futuras nomeações. Muito obrigado pela oportunidade. Estendo meus cumprimentos ao ilustre representante do Ministério Público, doutor Cristiano da Costa Mato. Desejo aqui boas-vindas à nossa comarca de Ipatinga. É a primeira vez que estamos aqui em plenário do Tribunal do Júri, em lados opostos, mas em busca da justiça, em busca do mesmo ideal. Embates entre acusação e defesa é normal. Às vezes os jurados, as pessoas que estão assistindo o plenário, pensam assim, olha, o promotor, mas o advogado, eles estão dividindo, às vezes, dependendo dos julgamentos, quebram o pau em plenário, mas depois estão conversando, porque o nosso embate aqui é de argumentos. Vossa Excelência, vocacionado pela acusação, e eu aqui, a humilde razão de fato, pela defesa, recebo os nossos sinceros cumprimentos. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela sustentação, pelo pleito de absolvição em relação aos acusados aqui presentes. Acredito que a justiça certamente imperar aqui no Tribunal da Comarca de Ipatinga. Seja muito bem-vindo e que Deus possa continuar abrilhantando a sua carreira. Estendo os meus cumprimentos aos serventuários de justiça, hoje na pessoa do Rogério, do meu amigo Jamil, do meu amigo Anderson, meu amigo estagiário, Jonas, que sempre está auxiliando aí o doutor João Paulo. Levo os nossos cumprimentos ao pessoal da Secretaria, que sempre nos atende muito bem, que me forneceu as cópias que eu pude estudar aqui para estar sustentando essa defesa. Muito obrigado. Sem vocês, o julgamento não poderia ser realizado da forma que é. Vocês fazem parte da justiça e a advocacia agradece. Gostaria de estender os meus cumprimentos à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, hoje aqui na pessoa do Sargento Alves, do Cabo Josias, que, diga-se de passagem, não sou policial, mas é um maestro, já tive a oportunidade de vê-lo. Parabéns ao Cabo Gleison. A Polícia Militar, como muito bem colocado aqui pelo meu colega que antecedeu, doutor Leandro, a Polícia Militar de Minas Gerais, a Polícia Mineira, não só por questão territorial, mas assim ela é conhecida nos outros rincões aí do nosso território nacional pela eficácia do seu êxito operacional. Recebo os nossos cumprimentos à gloriosa Polícia Militar, a Polícia de Tiradentes. Levo os nossos cumprimentos aos seus superiores. Cumprimento também aos meus amigos e parceiros aqui de trincheira criminal, os advogados Douglas Edson e João Vitor, que estão capitaneados aí pelo doutor Leandro, que veio da comarca de Governador Valadares. Seja muito bem-vindo à comarca de Ipatinga. Aqui somos terras de pessoas justas e que com certeza a justiça imperar aqui na comarca de Ipatinga. Eu gostaria de saber se tem aqui não tem ninguém da família da vítima, né? Infelizmente, o plenário hoje está um tanto quanto vazio, em virtude aí das recomendações que temos aí para garantir a saúde de todos.
Mas eu queria muito falar para a família da vítima, porque eu lamento muito esta triste perda. A perda de um ente querido é algo assim impagável. Não há vingança, não há medida, não há sangue, cadeia que irá trazer a pessoa do Gabriel de volta. É somente Deus para confortar essa família que perdeu um jovem. Eu lamento muito, mas hoje estamos aqui para fazer o julgamento dos réus que se encontram aqui presentes. Infelizmente, a pessoa da vítima, no decorrer do processo, teremos oportunidades de que, infelizmente, sofreu talvez a torpeza de suas próprias condutas. Mas não estamos aqui para falar da vítima e sim julgar o fato, a conduta supostamente cometida pelos réus que estão aqui presentes. Aos réus, Mateus e Rodrigo, onde estiver, seja lá onde for, tenha fé, porque até no chão nasce flor. Receba os sinceros cumprimentos. Rodrigo, eu não posso te prometer nada. A única coisa que eu posso te prometer aqui é meu empenho para demonstrar para os jurados que quem deve tem que pagar. Agora, aquele que nada deve, a justiça deve imperar. É a absolvição, é a medida de legítima justiça que se impõe. E por último, mas não menos importante, aqueles que recaem esse ônus incomensurável que é de julgar o ser humano, um semelhante que em que pese a conduta imposta a esses dois réus que estão aqui presentes, uma conduta torpe, meio cruel, agindo de forma a não deixar a vítima ao menos se defender. São seres humanos, são irmãos, o sangue que corre em suas veias é vermelho, igual todos nós. Então, excelências, vossas excelências, juízes do fato, julgarão conforme a consciência de vocês, utilizando como único censor a consciência de vocês. E julgaremos aqui os fatos, aquilo que está no processo, e eu prometo a vossas excelências a não arredar 1 milímetro sequer da prova que foi produzida no processo, até porque, já adianto, não fui eu que participei da instrução processual, não fui eu que acompanhei os réus desde o dia dos fatos, quando foram encaminhados à delegacia. Então este defensor pede a vocês credibilidade, porque fazer o que fazemos não é fácil. Não é fácil, doutores, porque a partir do momento que existe o cometimento de um delito, todo o aparelhamento estatal está concentrado nessa persecução desta pena para elucidar os fatos, trazer à tona todo o julgamento e, se for o caso, condenar os réus. Então eu peço credibilidade, porque, como eu falei, eu estou aqui a título de defensor dativo, uma espécie de defensor público, tendo em vista que a comarca, essa secretaria, aliás, não dispõe, no momento, da Defensoria Pública para sustentar a defesa. Então, por isso que nós, advogados aqui, em nome da OAB, nós estamos aqui colaborando com essa justiça pública dessa comarca. Excelências, estamos aqui diante de um julgamento, crime contra a vida, um processo um tanto quanto grande, 500 páginas aproximadamente, e destas páginas aqui, traçaremos uma linha de futuro para esses dois jovens que estão aqui sentados. Então, por isso que eu rogo a vossas excelências que prometeram perante este magistrado, perante o Ministério Público e parte da sociedade, que é a família dos réus que estão aqui presentes, que agirão com a consciência. O que faz? Como que se dá uma investigação? Aconteceu o delito. A polícia militar
recolhidas as primeiras informações, as informações preliminares, aquelas que são trazidas ao boletim de ocorrência e que dá início a essa persecução penal. Se tiver alguém a ser conduzido por suposto flagrante, que seja apreendido com parte de objetos que possam levar a essas pessoas a serem induzidas aí como autores do delito, e todos são encaminhados para a delegacia de polícia civil, onde a polícia civil, a polícia judiciária, o que é o papel da polícia civil? É o braço direito do poder judiciário, irá fazer trabalho de persecução da pena, perseguição do crime. O delegado de polícia, que é considerado a autoridade policial, vai presidir um documento que é chamado de inquérito policial. E o que faz o inquérito policial, excelências? O inquérito policial, ele serve para trazer indícios de autoria e materialidade, trazendo para o Ministério Público, que é o titular da ação penal, conforme previsão constitucional, ou seja, a única pessoa que pode aqui, dentro desse plenário, apontar para alguém e virar falar, em nome do Estado de Minas Gerais, diante da investigação que foi produzida, eu acuso os dois rapazes que estão aqui presentes pelas práticas delituosas a seguir, e começa a narrar aquilo que foi investigado pela Polícia Civil. Ocorre que o papel da Polícia Civil é trazer indícios de autoria e de materialidade. Não porque a polícia é ruim, eu conheço o delegado aqui, sei do empenho dele para tentar elucidar os fatos, mas por uma questão institucional, aquilo que não foi interessante para o réu, não é obrigação da Polícia Civil trazer aos autos. Porque o inquérito policial é para quê? Indícios de autoria e de materialidade. O que é a materialidade no crime de homicídio? O crime de homicídio, a materialidade é a pessoa morta, é o cadáver. Aqui no caso, o corpo do Gabriel, que sofreu essas agressões, que foram demonstradas aqui de forma perfeita pelo Ministério Público e pelo meu colega que antecedeu. A materialidade são as lesões, as agressões e o corpo da vítima. E a autoria é aquilo que a autoridade policial, através de indícios não quer dizer certeza, trazem para a investigação, o Ministério Público, com aquilo que foi relatado pelo delegado de polícia, oferece uma acusação. Só que aqui hoje tenho que parabenizar o nosso ilustre representante do Ministério Público aqui da comarca de Ipatinga, o doutor Cristiano, que pleiteou a absolvição dos acusados por entender que não existem provas claras e evidentes, clara como esta luz solar que nos ilumina, de que os réus foram efetivamente os autores das facadas que ceifaram a vida de Gabriel. E eu parabenizo o Ministério Público, porque o que estamos fazendo aqui é muito sério. Qualquer decisão de Vossas Excelências traçarão uma linha de futuro para esses dois réus que estão aqui. No caso do Rodrigo, que já está preso há quase 2 anos, quando ele foi preso naquela época, no ano de 2019, a sua esposa estava grávida. Hoje, ele me perguntou, o meu filho veio aqui, já tem mais de 1 ano que eu não vejo o meu filho. Eu falei para ele, olha, o seu filho veio, só que a mãe dele acho que vai ter que levar ele para casa, porque ele está correndo para um lado, para o outro, gritando papai, tudo. Por que eu falo que isso é muito sério? Porque dependendo da resposta que vier de Vossas Excelências, este rapaz aqui terá furtado os melhores momentos de sua vida
eu sou umas pessoas mais novas, mas eu acredito que quase todos aqui são pais, mãe. Imagine vossas excelências terem furtado os melhores momentos da sua vida, aonde ver o seu filho aprender a falar com a mãe, papai, aprender a caminhar, a dar os primeiros passos, a arriscar uma parede dentro de casa, coisas de criança. Dependendo da resposta de vossas excelências, este réu não poderá desfrutar deste sentimento. Eu não estou falando isso aqui para emocionar vocês, não. Eu estou falando isso aqui porque é a verdade. O cárcere não permite que a pessoa possa conviver com a sua família. Ah, mas o Gabriel morreu, uma pessoa morreu, sim. Temos uma vítima fatal, infelizmente. Mas nesse mesmo contexto, como já foi aqui demonstrado pelo Ministério Público e pelo doutor Leandro, que me antecedeu, trata-se de 3 réus no processo. E um desses réus, o réu confesso, de nome Marcos, assumiu a autoria do delito e contou com detalhes como que foi feito este crime, como que aconteceu este crime, o que aconteceu para a coisa sair do controle deste Marcos e as condutas destes 2 rapazes que estão aqui. Então, excelências, eu não posso me alongar muito, aliás, não pretendo me alongar muito, mas a acusação que se impera é de que, vou ler aqui um pouco da denúncia. A denúncia, quando a gente fala denúncia, parece que alguém está ligando lá no 181, isso é uma denúncia também, mas quando eu falo denúncia aqui, eu estou falando de acusação. É a acusação oferecida pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça, que neste caso não foi o doutor Cristiano. Foi um outro promotor de justiça que exercia a função na 2ª Vara Criminal aqui da comarca de Patinga. E nessa denúncia, ela narra que os 3 réus em unidade de desígnios autônomos, ou seja, os 3 réus com vontades próprias decidiram ceifar a vida de Gabriel. E aqui eu já aponto o primeiro erro ou equívoco desta acusação, pois dessas 500 folhas que se tem aqui no processo, em nenhuma delas foi capaz de apontar de forma veemente de que os 3 réus ajustaram anteriormente, estavam em conversão de vantagens para ceifar a vida de Gabriel. Vocês tiveram a oportunidade de escutar aqui a pessoa do Rodrigo, que também tinha a oportunidade de ficar calado, mas eu falando de mim, no seu caso, eu acho melhor você falar. Como que foi a história? Como que você encontrou com esse Marcos? Seja sincero. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Os jurados da comarca de Patinga não são bobos, não. Ninguém saiu de suas casas, deixou o seu trabalho, os seus estudos, a sua família, para vir passar a mão na cabeça de ninguém, não. Então vamos ser sinceros com os jurados, pois é eles que vão te julgar hoje. E o Rodrigo contou a história de que estava lá no campo do Itamaraty, no bairro Betânia, onde encontrou com a pessoa do Marcos. Este o convidou para fazer o uso de uma substância entorpecente, este aceitou. Onde chegou lá, encontrou com a pessoa do Mateus, enfim, até que o Marcos ligou para a pessoa do Gabriel. Até então eles não sabiam quem era o Gabriel, e virou: vem cá, contou o local onde estava, traz a arma de fogo para a gente desembolar. Essa foi a expressão utilizada no processo. Eu até queria muito trazer o processo para vocês estarem acompanhando, mas eu acho que as recomendações é melhor que
fique por aqui. Chegando lá, o Marcos e a pessoa do Gabriel começaram a se desentender. As coisas saíram do controle de todos, e principalmente do Marcos, que não está sendo julgado aqui hoje. O Marcos ele já foi julgado no momento anterior e ele foi condenado. Justamente condenado. Ele é réu confesso. Depois, numa oportunidade, irei ler aqui parte do depoimento do Marcos perante o magistrado, onde existe um contraditório. E nesse desentendimento, nesse entreveiro, houve aí agressões entre a pessoa de Marcos com o Gabriel, que resultaram nas condutas praticadas única e exclusivamente para a pessoa de Marcos, que desferiu diversas facadas na pessoa de Gabriel, o vitimando fatalmente. O Rodrigo e o Mateus, assim que aconteceu esse desentendimento, como não estavam ajustados e não era interesse de nenhum deles participar dessa confusão, até porque o Rodrigo nada tem contra o Gabriel. A única coisa que ele pôde fazer naquele momento, que ele achou que ele podia fazer naquele momento, é sair e não participar dessa empreitada criminosa. Ele conseguiu ainda virar para uma testemunha ocular dos fatos, que é a pessoa do testemunho do Giovanni. O Ministério Público já leu de parte do depoimento que eles para vocês, e virar para a pessoa: Giovanni, vaza com esse negócio para todo mundo. Está lembrando, acho que essa foi a expressão utilizada. Ele decidiu a não participar dessa empreitada criminosa. É isso que deve ser valorizado por Vossa Excelência. Ele não tinha o dever de talvez tentar apartar uma briga, pois ele talvez poderia ser vítima também. Até porque as duas pessoas já estavam com ânimos bastante exaltados. Existia uma faca, existia uma arma de fogo, que posteriormente ficamos sabendo que se trata de uma réplica. Mas naquele momento ninguém sabia. A pessoa do Gabriel, que é a vítima, chegou naquele momento com a arma de fogo, segundo o que consta no processo. Tudo que eu estou falando aqui consta no processo. Eu não estou inventando, não estou colocando a história aqui do meu ponto de vista. O que está no processo criminal, não estou revelando um milímetro sequer do que foi constado aqui no processo. O Gabriel chegou com a arma na cintura e com uma faca na mão. Ah, mas vocês estão tentando construir uma imagem de que a vítima é uma pessoa ruim, a vítima é culpada. Não estou querendo construir essa imagem. O processo fala que o Gabriel, a vítima desse processo, é uma pessoa extremamente perigosa. Tanto é que, no dia dos fatos, acho que até o colega chegou a mencionar isso, Gabriel conversava com a sua namorada, esposa, companheira, não sei, de nome Flora, e informava a ela que já tinha feito alguns delitos naquele dia. Pelo que eu entendi aqui da perícia que foi feita no telefone celular, acredito que seja do Gabriel, a polícia teve acesso, pegou as mensagens trocadas pelo Gabriel com outras pessoas, e nenhuma dessas mensagens, nenhuma das ligações são da pessoa de Rodrigo e de Mateus. O que demonstra o que não houve nenhum ajuste pretérito anterior a essa conduta criminosa praticada por Marcos e nem por Gabriel. A denúncia, a acusação, a princípio, ela narra de que, além da unidade de desígnios autônomos, ou seja, a conversão de vontades, de que Rodrigo e Mateus teriam atraído a pessoa do Gabriel para aquela quebrada, uma emboscada, agindo por dissimulação, como se fosse: o Gabriel, vem aqui, vamos usar uma droga, ou Gabriel, vem aqui por algum motivo que eu estou precisando conversar com você. Em nenhum momento desse processo, em nenhuma dessas 500 páginas que estão aqui nesse processo,
de Mateus teriam atraído em uma emboscada a pessoa do Gabriel. A acusação traz isso, mas essas 500 folhas deste caderno processual não traz essa informação. Daí, já posso dizer que não houve recurso que dificultou a defesa da vítima por parte destes dois rapazes, tendo em vista que não há prova nos autos de que Gabriel foi atraído por Rodrigo ou por Mateus a comparecer naquela localidade. O que se tem prova é de que quem ligou para a pessoa do Gabriel foi a pessoa do Marcos, o réu que já foi julgado anteriormente. Avançando na peça acusatória, excelências, nós temos aqui que ao chegar no local, Marcos surpreendeu a vítima, Gabriel, com um golpe de faca. Ato contínuo, os enunciados Mateus e Rodrigo atingiram a vítima com pedradas. Excelências, eu vi que tem alguns estudantes aqui, vocês são estudantes de curso de direito? Curso de direito? Pois bem, então, eu só perguntei se... Vejam bem, vocês que são estudantes do curso de direito, eu imagino, já tenho escutado essa expressão. Existe a prova testemunhal e existe a prova pericial. A prova testemunhal, para quem já é estudante do curso de direito, talvez vocês que já fizeram outros plenários do Tribunal do Júri já devem escutar. A prova testemunhal ela é conhecida como uma prostituta das provas. É aquela prova que você não pode confiar 100%. Por quê? Porque ela é passível de muito erro, de muita emoção. E aqui nós temos as testemunhas que foram vindas mais de uma vez no processo e trouxeram mais de uma versão para este processo. Então, infelizmente, não se pode dar 100% de credibilidade. Devemos acreditar. O contexto é mais ou menos aquilo. Mas o mais ou menos não é certeza. E o que se impera aqui hoje é um julgamento de certeza, porque nós estamos aqui no Tribunal do Júri, porque o direito não é uma ciência exata, não é como a matemática, como diz o doutor Leandro. O direito é uma ciência regida de princípios, ela é imutável. E por que eu falo isso? Porque estamos aqui hoje, porque no direito, a fase do judício acusações, a primeira fase do julgamento, porque existe uma diferença no julgamento entre os crimes contra a vida e os demais crimes. Tráfico, roubo, estupro, existe um crime, a resposta à acusação, a defesa do réu, a audiência, alegações finais, a sentença, onde o juiz vai falar, é absolvido, é culpado, e vai dar a sua pena. Quando se trata de crime contra a vida, nós temos duas fases. A primeira fase, judício acusações, onde tem o delito, tem a defesa do réu, tem a audiência, tem as alegações finais e tem uma sentença. Só que essa sentença, excelências, ela não é uma sentença de condenação, ela não é uma sentença que vai virar e falar, o réu é culpado há 10 anos, há 15 anos de cadeia. Essa primeira fase é o seguinte, olha, existe a materialidade, está devidamente comprovado, isso não tem o que se discutir. A materialidade dos autos, temos aqui um auto de corpo de delito, onde demonstra as agressões sofridas pela pessoa do Gabriel. Agora, se existem indícios, a defesa não concorda com isso, isso é uma luta da advocacia, mas, infelizmente ou infelizmente, é o que impera no nosso ordenamento jurídico nesse momento. E se existe uma graminha de indício de que essa pessoa tenha participado